missionário que chegou e disse: ó, irmãos, passa na cantina, que eu na cantina, e os irmãos, cantina? Porque cantina para eles lá é um bar, é um prostíbulo, né? É um lugar onde, aqui não, aqui cantina é lugar de vender lanche, né? E aí você passa lá e ajuda na obra de Deus. Quando você se envolve em missões, você descobre quão diferentes são os povos, a cultura, a língua, né? E olha que nós estamos falando de uma língua muito parecida com a nossa. O espanhol, e inclusive acontece um mistério, né? A gente brasileiro consegue entender 80, 90, quem é um pouco mais interessado, consegue entender 90 e poucos % do que a pessoa está dizendo em espanhol. Já o espanhol não entende quase nada que a gente fala em português, né? Então é uma língua muito parecida com a nossa, mas tem diferenças extraordinárias. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Nós estamos na terceira carta, ou na terceira igreja, que estamos estudando nas igrejas da Ásia. O evangelista João foi levado para a ilha de Pátimos, e lá na ilha de Pátimos, no mar Egeu, aonde era uma prisão de segurança máxima, e as pessoas iam para lá, sabendo que não seriam libertas, e não tinham como fugir, e lá o Senhor Deus revela a João o livro do Apocalipse. E nesta revelação do livro do Apocalipse, o Senhor envia a igrejas que existiam. O Apocalipse não é só uma revelação do que vai acontecer, ou do que iria acontecer. O Apocalipse também fala de mensagens enviadas a igrejas locais que existiam na Ásia Menor. Como eu já disse aqui, não só existia 7 igrejas na Ásia, e os irmãos sabem que uma maioria destas igrejas da Ásia, elas hoje faz parte do território da Turquia. Existiam outras igrejas, mas o Senhor envia a 7 igrejas mensagens para tratar sobre o que estava acontecendo naquelas igrejas locais. Os desigrejados, eles desprezam a igreja local com a ideia de que ser um cristão já é suficiente para poder ele ter uma vida cristã, próspera, abundante e bíblica. Mas quando nós estudamos as Escrituras, você vai encontrar que a maioria das referências à igreja no Novo Testamento está se referindo à igreja local. E o que é igreja local? É o local aonde se reúne os salvos, a igreja invisível, para ser alimentada pela palavra, orientado pela palavra e para exercer também os seus dons e o ministério que Deus lhe confiou. Se cada crente individual fosse uma igreja autônoma, sem precisar da igreja local, não haveria necessidade de ministérios. E quando eu falo de ministérios, eu estou me referindo a dom ministerial. E também não haveria necessidade dos dons espirituais, que é para a edificação da igreja. E aonde esses dons, na sua boa parte, é exercido no culto na igreja local. Então existia 7 igrejas locais, dentre tantas outras que estavam estabelecidas na Ásia Menor. E Deus envia 7 cartas. Nós estudamos na primeira carta a igreja em Éfeso,
a igreja que perdeu o primeiro amor. E Deus chama a atenção. E quem estava aqui e quem participou do culto de doutrina, ouviu o ensinamento da palavra de Deus, que é possível alguém ter amor, fazer a obra de Deus e ter perdido o primeiro amor, ter perdido o seu desejo intenso, o fervor, o desejo de fazer, não por fazer, mas fazer com toda a intensidade. E nós aprendemos na semana passada sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que não há nenhuma crítica, uma igreja que não tem nenhum puxão de orelha, e uma igreja que está vivendo um sofrimento, perseguição, pobreza, por amor ao Evangelho. Como eles se recusaram a adorar o imperador, porque aquela época, como nós vamos aprender também hoje, existia a imposição dada a dor, e esse imperador que me refiro era o imperador de Roma, que estava no trono. Então aquelas pessoas eram obrigadas a prestar culto ao imperador. Os irmãos de Esmirna, eles preferem viver à margem dos privilégios da sociedade do Império Romano, mas não se prostra e tem o comportamento de adorar o único e verdadeiro Deus, e por isso paga o preço. E nós aprendemos na semana passada que, mesmo sendo Deus o Todo-Poderoso, mesmo sendo fiéis a Ele, o Senhor pode permitir situações como permitiu a igreja de Esmirna. Mas o Senhor estava dizendo para eles: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ali o Senhor estava tratando a perspectiva. De acordo com a sua perspectiva, você vai ter comportamentos. Então, se a tua perspectiva estiver na terra, você vai ter comportamentos de fazer concessões para não enfrentar algumas situações, e isto pode levar você a perder a sua salvação. Em contrapartida, quem está com a sua perspectiva no céu, haja o que houver na terra, você vai manter o seu foco no céu, ainda que você perca coisas na terra, porque é o que te move, não é o temporal, é o atemporal. O que te move não é o passageiro, é o eterno. O que te move não é o que está à vista, é o que está preparado na eternidade para você. E isso aqui muda tudo, isso aqui faz toda a diferença. Existem muitas pessoas que estão focadas em coisas passageiras, transitórias. E ali o Senhor estava dizendo: olha, Esmirna, suporte, seja fiel, está aqui a coroa. Você tem direito à coroa da vida se for fiel até a morte. E aqui também cai por terra a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que você estando salvo, você pode ficar tranquilo, porque você está completamente protegido. Não, 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 não. A salvação é dada de graça, foi o sacrifício de Cristo. Agora, manter a salvação que recebemos exige fidelidade, exige renúncia e sacrifício. Aí o texto diz: seja fiel até a morte. Se for preciso morrer, morra, mas não negue a sua fé, e você receberá a coroa da vida. A carta à igreja de Pérgamo é uma carta muito interessante, porque ela estuda alguns assuntos. Antes de dar continuidade, abrir um parêntese e dar uma chamada de atenção a alguns irmãos adultos que se comportam no momento da palavra como crianças. As crianças foram para o auditório, mas eu percebo alguns adultos se comportando como criança.
conversando na hora da palavra. A criança não tem noção, você tem. Então, o grande problema de muita gente é desprezar a informação bíblica e focar no movimento. Por isso que eu disse crianças, porque a criança na aula, ela despreza, ela quer o recreio, ela quer a merenda, ela quer o baleado. E é lamentável você ver adultos se comportando como criança. Então as crianças que não subiram e ficaram, amadureça, que eu estou lhe dando Bíblia, eu estou lhe ensinando a palavra, coma a palavra, não despreze a palavra, não se comporte como bebês, porque vocês, quem estava conversando, não tem idade para ser bebê mais, são mães e pais de famílias, adultos. Fechando o parêntese, que infelizmente quem está em casa tem que ouvir o parêntese por causa do comportamento inadequado de crentes que não estão aprendendo a voz pastoral. Porque a orientação eu dou. Sabe que hora eu tive que preparar essa mensagem para pregar para vocês? De madrugada, viajando, na correria. Não despreze o que Deus está entregando a você esta noite. Porque tem gente em algum lugar desejando a palavra que está sendo ministrada aqui. Quem tem ouvido? Então a igreja de Pérgamo é uma igreja muito interessante. Porque eles, apesar de serem fiéis, e isso aqui é algo muito sério, eles eram fiéis a Deus, a ponto de ser elogiados pelo Senhor. Mas eles cometeram um erro. Qual é o erro? Ser conivente com o pecado alheio, com o pecado dos outros. Olhe bem, preste bem atenção nisso aqui. Deus não quer que a sua igreja só seja fiel no aspecto pessoal. Deus quer que a sua igreja tenha uma doutrina tão sadia que não venhamos achar normal o pecado no nosso meio, a distorção bíblica no nosso meio, como se dissesse, isso não tem nada a ver conosco. Tem, porque nós não somos só aqueles que obedecem, nós somos aqueles que ensinam a verdadeira palavra para os outros. Então isso é muito sério. Você vai encontrar pessoas que elas não estão praticando, mas estão sendo coniventes. Preste atenção nisso aqui. Olha que o texto de Deus diz assim: ou vocês se corrigem, ou eu vou ter que ir aí. E eu vou ter que enfrentar vocês com a espada da minha boca. Porque quem é igreja de verdade, não só não faz o que é errado, mas denuncia o erro como voz profética. Porque a nossa doutrina não é de conveniência, a nossa doutrina é bíblica, e o que tiver fora da palavra vai ser denunciado pela igreja verdadeira, e não vai ser aceita pela igreja verdadeira. E você vai encontrar hoje muitos cristãos que são como membros da igreja de Pérgamo. Então, quando a igreja falha na doutrina, quando a igreja não presta atenção, viu a chamada que eu dei aqui a alguns irmãos? É porque a nossa doutrina é a palavra. Nós não podemos falhar nisso, porque se nós falharmos, o diabo pode aproveitar, como aproveitou em Pérgamo, desviar alguns, e nós vivermos como se tivesse tudo normal. Aí o Senhor disse: não, igreja de verdade não é só crentes individuais que obedecem, é o coletivo que ensina a verdade, denuncia o erro e o pecado. Então vamos pensar aqui
de forma didática sobre esta carta. Primeiro, a igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia na época. A cidade de Pérgamo ficava localizada em uma montanha de rocha a cerca de 300 metros de altitude. Muito, mas muito menos do que as cidades que eu falei aqui, de 3.500 metros de altitude, que é uma situação muito mais complicada. Estava ao pé da cidade um vale fértil do rio Caico. Pérgamo estava ao norte de Éfeso, cerca de 30 quilômetros do mar Egeu, aonde estava situada a prisão onde o evangelista estava, 100 quilômetros da cidade de Esmirna, a segunda carta que estudamos semana passada. Atualmente, na região de Pérgamo, na antiga Pérgamo, está a moderna cidade de Pérgama, que está na Turquia, que recebe muitos visitantes interessados nas ruínas da antiga cidade, ou seja, da cidade de Pérgamo. A cidade foi um centro cultural muito grande, greco-romano. O nome Pérgamo faz referência à indústria de um pergaminho antigo que era preparado de peles de animais na cidade. Então ela leva esse nome fazendo referência a esta inovação que existia naquela época. Hoje nós temos depois o papiro, que foi transformado em papel, e hoje nós temos os livros, tem a Bíblia, mas naquela época não, era o pergaminho, que era feito de pele de animal. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa, mas na maioria do tempo praticava outra bem diferente. Você conhece algum crente assim? Você conhece algum cristão assim? Ele prega uma coisa, mas quando você vai conviver com ele, é outra. Ele é santo de aparência e profano de comportamento. Ele é crente de fachada e um horror no interior. Uma das coisas que eu vi agora no Peru, e eu tinha visto no Egito, é que as pessoas não cuidam muito bem da fachada das casas. A maioria não é rebocada. As pessoas se preocupam com o interior. Lá no Egito é porque eles entendem que o que você desfruta não é a fachada. A fachada é para quem está passando, é para quem não tem nada a ver com a casa. Já no Peru, a ideia é para você diminuir o imposto. Quanto mais a casa é bonita, mais você paga imposto. Então arruma por dentro, deixa feia por fora e diminui os impostos. É a inteligência da parte que eles entenderam, uma boa parte dos moradores. Mas o certo é que tem gente que vive de fachada. É uma fachada bonita, uma voz bonita, ensino bonito, louvor bonito, mas na prática ele não é bonito como se apresenta. O pecado da igreja de Éfeso era a intolerância sem amor, e o pecado de Pérgamo era a tolerância sem arrependimento. O desafio para a igreja de Pérgamo continua sendo o mesmo desafio para a igreja dos nossos tempos. Então vamos pensar aqui algumas verdades sobre essa igreja. Primeiro, era uma igreja que era vizinha do diabo. Pérgamo era vizinhos do diabo. A igreja estava vizinha do diabo. Olha o que diz o versículo de número 13: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Pensa comigo, você morar vizinho do Satanás. Você já tem alguns vizinhos que parece que é discípulo, Tem gente que tem vizinho que parece que vem enviado. Inclusive, às vezes você tem sua casa, você constrói às vezes uma igreja, e está tudo em paz, até chegar o bendito, a bendita, parece que vem enviado, Pois essa carta ensina que você, apesar de morar vizinho do diabo, o diabo não faz o que quer na sua casa, porque dentro da sua casa está a presença de Deus. Então mesmo vizinho do
diabo. Olha que palavra o Senhor diz: eu conheço as suas obras e onde habitas, que está o trono de Satanás. Claro que ali estava fazendo referência à situação da cidade. A cidade de Pérgamo, que desde 29 a.C. foi o local do templo dedicado a Roma, a Augusto, a idolatria oficial do governo romano. Mais tarde, em Pérgamo, foi erguido templos em honra ao imperador. Cada imperador tinha um templo. Todos estavam obrigados a prestar culto àqueles imperadores. Além disso, o Império Romano, e o povo de Pérgamo tinha adoração a vários deuses, como Zeus, como Atena, como Dionísio, como Asclépio. Quem aqui estuda a história sabe que a mitologia grega era repleta de deuses. E em Pérgamo era quase um templo para cada deus. E no meio dessa idolatria existia a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja que estava sendo e era para ser a referência naquele lugar. Ali em Pérgamo havia uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo, do império. Eram duas forças concorrendo contra a igreja. Enquanto tinha a idolatria impondo seus cultos, tinha o governo impondo os habitantes a também prestarem cultos a ídolos pagãos. Enquanto seus vizinhos estavam sacrificando a demônios, os discípulos de Cristo reconheciam: só tem um Deus, só tem um Salvador, só tem um Senhor, só tem uma palavra que é a palavra de Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga: é possível ser vizinho do diabo e não deixar o diabo fazer o que ele quer com a sua vida. Porque quem nos governa não é quem está do nosso lado, quem nos governa é quem está dentro, e quem está dentro é o Todo-Poderoso. Agora, tem que ter coragem. Em determinados lugares, você tem que ter coragem para demonstrar a sua fé. Quer ver uma coisa? Para nós aqui, demonstrar a nossa fé é algo simples. Nós temos a liberdade de dizer o Deus que cremos. Nós temos a liberdade de portar um exemplar das Escrituras. Nós temos a liberdade de pegar um texto, um livro chamado Bíblia, botar do lado e ir para a igreja. Nós temos a liberdade de chegar em um local, comprar um terreno e construir um templo. Nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos liberdade de prestar culto. Nós temos liberdade de fazer cruzadas. Nós temos liberdade de fazer culto ao ar livre. Mas na Coreia do Norte, eu quero ver quem é o macho que pega um exemplar da Bíblia e sai na mão. Não pode. Não pode levantar uma igreja, um templo. Não pode fazer uma cruzada. Fizeram há muitos anos atrás, quando a ditadura não havia sido imposta ainda, através dos Qiang, que assumiram o controle e dividiram as duas Coreias. Mas não é só na Coreia. Existem lugares que você não pode prestar um culto livre. Mas você pensa que lá não tem igreja? Você está enganado. Lá tem crentes que, mesmo sabendo que não pode fazer o que nós temos a liberdade de fazer, eles estão dizendo: se preciso, a gente morre, mas nós cremos em um único e verdadeiro Deus, Senhor Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Agora olha para o teu irmão e diz: lá eles não têm a liberdade, aqui a gente tem. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Levanta ela, anda com ela, vai com ela para o trabalho, bota ela dentro da bolsa, lê ela enquanto você está viajando, ande com a palavra. Lá eles não têm liberdade de fazer cruzada, aqui nós temos. Vamos para a rua, vamos para as praças, vamos. Agora
agora sábado vai ter o clamor das praças, vá para a praça clamar. Lá eles não podem fazer culto, não podem celebrar, aqui a gente pode. E toma, Satanás, a gente vai aproveitar essa noite para adorar a Deus como Ele merece. Sabe o que significa isso? Olhe para o teu irmão e diga: não se intimide, não importa aonde você está, não importa quem é teu vizinho, não importa qual é a regra que o diabo quer botar à tua volta, dentro de você já tem a essência de adorador fiel que adora, independente das circunstâncias. Pérgamo era uma igreja fiel, mas era fraca na doutrina. Repita comigo isso aí, 1, 2, 3 já. Uma igreja fiel e fraca na doutrina. Uma igreja que está disposta a morrer pelo Senhor, mas o ensino doutrinário era fraco. O ensino estava fraco. E nós precisamos olhar que eles estavam em um lugar difícil. Deus diz: eu sei aonde você vive. Essa palavra vive tem 2 verbos gregos para essa palavra vive. Um significa viver temporariamente. O outro é viver definitivamente. A palavra grega aqui em Apocalipse 2,13 é o verbo viver definitivamente. Ou seja, apesar de tudo, fizeram de lá o seu lar. Apesar de ser inóspito, apesar do lugar ser complicado, nós estamos morando aqui. E os irmãos de Pérgamo diziam: aqui nós vivemos, mas não somos influenciados. Os que eram fiéis, eles não fugiram do mundo, eles permaneceram fiéis lá naquela circunstância. Às vezes há cristãos que não moram vizinho do diabo, mas trabalha vizinho do diabo. Tem lugares que o cristão está trabalhando que é um local propício para o mal. Ele é tentado todos os dias, ele é provocado todos os dias, mas ele está lá, e ele precisa ser fiel a Deus lá. 2, fiel apesar do lugar. Eles não abriram mão do conteúdo da fé que receberam, eles permaneceram fiéis, crendo apesar das dificuldades. Eles não se intimidaram pelo sofrimento. O texto diz: sei aonde vocês vivem, que é o trono de Satanás. Portanto, eles renunciou às vantagens que o mundo estava propondo, para serem servos de Deus, apesar do sofrimento. Foi esse Antipas que o texto registra. Provavelmente ele foi o pastor da igreja de Pérgamo. O lugar era tão terrível que mataram o pastor da igreja em Pérgamo, que era Antipas, que o texto diz assim: minha fiel testemunha, foi morto pelas autoridades romanas, mas eles não se intimidaram e não recuaram da fé. Segundo Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, e este foi levado ao fogo até ficar vermelho. O servo de Deus morreu sufocado e queimado, mas não desistiu da sua fé. Hoje tem gente que para desistir não precisa botar dentro de um boi pegando fogo, é só não dar oportunidade a ele. Ele já dizia, é só passar por ele e não cumprimentar como ele gostaria, aí ele já está desviado, porque ele não tem noção do perigo do inferno e não tem consciência do Deus que ele está servindo. Vamos adiantando. Os perigos para a igreja de Pérgamo e para a igreja de modo geral.
Qual é o primeiro perigo? 1, 2, 3 já. Número 1. Negociar a verdade. Essa estratégia, ela é muito eficaz. Ou seja, Satanás não conseguiu desestabilizar a igreja pela perseguição. Satanás não conseguiu parar a igreja com a morte do pastor Antipas. Satanás não conseguiu destruir a fé dos crentes que estavam sendo provados. Agora, ele quer destruir através da sedução. E esta sedução, ela é muito perigosa. Porque ele não queria mais destruir de forma física, de forma geográfica. Não, deixa eles aí. Mas eles não são mais coluna da verdade. Essa ideia ainda está em ação. A ideia do ecumenismo. A ideia de não ser mais uma voz em defesa do Evangelho. Hoje você encontra pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu não faço aborto, mas eu entendo quem faz e apoio. Hoje você já encontra crentes dizendo assim: eu não vou em determinados lugares, mas eu não tenho nada contra quem vai. Hoje você já encontra crentes dizendo: pastor, eu não cometo tal delito, mas quem quiser cometer, que cometa. É a ideia que Satanás conseguiu impregnar na igreja em Pérgamo, em muitos cristãos. Não, a igreja verdadeira é voz profética na terra. A igreja verdadeira, ela não só vive, ela ensina a verdade e está disposta a morrer pela verdade. Essa ideia que vai contaminando numa congregação que tinha fiéis e já tinha muitos crentes desviados. Essa ideia de Balaão não consegue parar o povo com a maldição. Olha Balaque, não dá para parar eles com perseguição. Olhe para mim, irmãos, Satanás descobriu que a perseguição não para quem tem a marca de Deus na sua vida. Satanás sabe disso. Quer ver uma coisa? É a coisa apertar. O crente fiel faz o quê? Cai aos pés de Jesus. Quanto mais aperto para crente fiel, mais ele se aproxima de Jesus. O que é que Satanás descobriu? A forma que eu tenho de contaminar esses fiéis é seduzir eles para um cristianismo que a verdade é relativa, que a verdade não é absoluta. É seduzir eles para um progressismo, para uma teologia liberal, que é possível servir a Deus e compactuar com o mal. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa regra de fé e prática não é a ideologia de plantão. A nossa regra de fé e prática não é o pensamento de quem está no governo ou em evidência. A nossa fé não está baseada no que diz a Constituição e nem as decisões da Suprema Corte. A nossa fé está baseada na palavra de Deus e por ela morremos e vivemos. Qual é o outro perigo, pastor? Além de negociar a verdade, é ceder para ser aceito. Isso aqui acontece, por exemplo, no mundo, na fase da adolescência. Por que tem muitos adolescentes que se envolveram com as drogas? Para ser aceito.
Porque tem muitos adolescentes que começaram a se envolver com coisas erradas para ser aceito. Porque se ele não aceita fazer o que o grupo está fazendo, ele é o quê? Excluído. Ele não é chamado para balada, ele não é chamado para rodinha, ele não é chamado para o grupinho. Então ele vai cedendo aquilo que ele ou foi ensinado para poder ser aceito. Olhe para mim, irmãos, a igreja também está sendo seduzida para ser aceita, porque pregar hoje contra aborto não dá like, pregar contra casamento homossexual não dá like. Sabe o que é que dá like hoje? É falar em nome do amor e dizer que pelo amor Deus permite aquilo que a palavra não permite. E aqui tem um problema: se os senhores que são obreiros, se eu que sou obreiro, quero ser famosinho, quero ter muito like, a gente vai cedendo para ser convidado, para dar entrevista, para ficar famosinho, para chegar num lugar e todo mundo pedir autógrafo. Mas quem tem a confiança e a convicção de que foi chamado, ele está dizendo: eu não prego para receber like, eu não sou pregador para ficar famosinho. Se você quer ser famosinho, vá para a Globo, aqui é lugar de quem veio para sacrificar pela verdade. Olha para o seu irmão e diga: cuidado para você não fazer coisa boa com intenção errada. E a gente tem visto isso hoje, alguns pastores que querem ficar moderninho, e agora a modernidade, mudaram tudo, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu nem gosto de falar, eu nem gosto, olhe para mim, eu nem gosto de falar disso aqui, não gosto, mas eu vou falar hoje aqui. Olhe para mim, não é isso aqui que salva não, irmão, ó, não é paletó nem gravata que salva não. Agora isso aqui é um padrão da nossa igreja. E quer ver uma coisa? Todo mundo muda tudo. Esses pregadorzinhos da moda, botam as calças tudo apertadas, faz academia, aí chega na igreja com os músculos, aí as irmãs carentes já ficam dizendo: aleluia, glorificado. E ele todo bonitinho, agora já prega sentadinho num banquinho, com as perninhas cruzadas, já não fala mais nome de pecado. Você sabe por quê, irmão? Porque o diabo vai mexendo em coisas simples. Agora olha para mim, esses que quer mudar tudo na igreja, se fizer direito e for no fórum, tem que ir de paletó e tem que ir de gravata. Eu quero ver eles aparecer lá com a roupinha toda apertadinha, dizendo: eu sou um advogado moderno, saia daqui. E se for juiz, além de botar o paletó, ainda tem que botar uma capa preta por cima, porque tem que andar bonito. Só querem bagunçar com a igreja, só querem bagunçar com as coisas de Deus. E se a coisa continuar do jeito que está, daqui um dia você vai chegar no culto e você vai achar os irmãos tudo pelado. E o irmão vai dizer assim: não, eu sou livre, não, roupa não salva, eu estou indo para o culto com total liberdade para adorar a Deus. Olhe para mim, irmãos, nessa brincadeira já tem gente hoje querendo defender o que a Bíblia Sagrada condena, já fazendo o que outros fazem para poder ser aceito, para poder ser aplaudido. Esse é o grande problema, é ceder para ser aceito. Mas quem já tem a aprovação de Deus não busca a aprovação de homens. Pegue na mão do seu irmão com todo carinho, que ele já deve ter apanhado, está meio zangado. Olhe para ele e diga assim: e aí, você já foi aprovado por Deus? Se você já foi aprovado por Deus, olha, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o quê? Que a gente tem que ser obreiro aprovado. E essa ideia de ceder, Balaão prostituiu os dons por dinheiro, por vantagem, por status. Tem gente prostituindo os dons de Deus hoje. Pastor, e aquele irmão? Ele até é usado, mas ele está sendo usado prostituindo o dom de Deus. E hoje você vê gente como Balaão. Balaão era um homem que tinha o dom,
mas foi contaminado pelo desejo de andar com o rei e de presentes. Olhe para mim. Você sabe por que Eliseu não recebeu o presente de Naamã? Não é que dar presente é errado. A Bíblia fala de muitos presentes que foram aceitos. É que Eliseu estava dizendo: eu não estou vendendo o que você recebeu. Você tem que aprender a entender que aqui o reino é diferente. Você está acostumado a comprar lá, aqui não. Então vá com o seu presente. Tem gente hoje na igreja que você tem que ter cuidado, que até com os presentes que ele dá, não é presente não. É para você não falar a verdade. É para você não pregar a verdade. É para você nem mexer com ele. Ai, irmão, eu estou errando aí, mas meu dízimo é alto, não mexa comigo não. Aqui você... Olhe para o seu irmão e diga: se você quiser dar um presente ao profeta de Deus, dê. Mas não pense que isso vai livrar você. Porque quem faz a obra por presente é mercenário. Quem faz a obra por oferta é mercenário. Quem faz a obra por cachê é mercenário. A oferta pode vir, o cachê pode vir, o presente pode vir, mas não é por ele que fazemos e não precisamos deles para fazer. Ceder. O inimigo tem uma estratégia perfeita: misturar a igreja com o mundo para que ela perca a sua influência. O problema na igreja de Pérgamo era que uns se corromperam e os demais se calaram. Diga comigo: corruptos e omissos. Onde você já encontra, pastor? Eu não concordo. Essa geração mesmo nova, se não tiver coisa, eu não concordo. O pastor fulano de tal, ele fica falando umas coisas contra tal. Não, pastor, ele viva daquela forma, mas deixa os outros. Não, irmãos, a igreja de Cristo tem uma função. Nós somos voz profética na terra. Você está lembrado quando Paulo escreveu aos Coríntios? Paulo diz assim: ó, tem gente aí no meio de vós e vocês não disciplinam. Igreja que não tem disciplina perdeu a essência da igreja. O que ela não pode é usar a disciplina para matar pessoas. A disciplina precisa ser com amor, mas não pode faltar. Porque muita gente hoje, as heresias teve ninho na igreja pela adesão e conveniência. Uns passaram a fazer, outros: eu não faço, mas também não sou contra. Eu não faço, mas deixa quem quiser fazer. Não. Quem é igreja de Jesus não faz e denuncia o pecado de quem faz. Próximo: baixou o nível moral. Confundiram liberdade com libertinagem. Pregava a liberdade em Cristo para a liberdade para pecar. Os argumentos que não estavam mais debaixo da lei. Hoje você encontra: não, Deus não precisa disso não, podem fazer. A doutrina dos nicolaítas ensinava que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais pecado, mais graça. Olha a teologia dos miseráveis. Peque, porque você vai provar a intensidade do perdão com o tamanho e a multidão dos seus pecados. Quanto mais você pecar, mais a graça vai ser liberada. Pequem em abundância. Quanto mais caírem na gandaia, mais você vai ter oportunidade de perdão. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Quanto passamos a tolerar o que deveríamos odiar. Um crente de verdade nunca odeia o pecador, mas ele vai odiar o pecado. O pecado não pode ser algo normal. O pecado não pode ser algo palatável, tolerável. E hoje você já vê pessoas: normal, não, pastor. Ainda tem crente que diz: eu sou mais amigo de gente que anda no pecado do que amigo de gente que anda na igreja, porque e aí dá uma desculpa.
Que tem crente, tem gente. É só você escolher quem anda na fidelidade e se aproxima dele, porque quem anda com Deus não tem amizade com quem anda sem Deus. Querem servir sem uma mudança total. Muitos dizem Deus é amor, Deus aceita todos. Isso é verdade. O problema é que Deus aceita você do jeito que você tiver, mas exige mudança em você. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O nível moral baixou na igreja de Pérgamo. Já era possível você ver crentes na igreja de Pérgamo fazendo livremente as mesmas coisas que quem estava fora da igreja estava fazendo. Olhem para mim. Hoje, nós estamos vivendo muitas igrejas como a igreja de Pérgamo. O nível moral baixou a tal ponto que hoje já tem gente servindo a Deus e servindo seus vícios, seus desejos, sua vida dupla, sua vida pecaminosa, em nome de Deus. Deus é amor, nós estamos na graça. E na graça Deus perdoa tudo. Um dia eu vi um irmão dizendo assim: pastor, se eu tiver oportunidade de pecar, pecarei e confessarei em seguida. Aí faz igual eu era adolescente. Aí convidaram uma pessoa. Primeira vez que eu fui numa igreja, eu ia falar o nome aqui, mas não vou. Fui numa igreja e avisaram que tinha uma pistoleira que ia contar o testemunho. Aí eu era adolescente, tinha uns 13 anos, eu fui pro culto. Chegou lá todo mundo na expectativa. Aí entrou uma senhora, uma velhinha assim, tal. Aí ela começou a contar o testemunho. Que as pessoas pagavam ela para matar pessoas. Eu nunca esqueci daquilo. Que ela contando o testemunho, que a prova que ela tinha para a pessoa que pagou, que ela matou, era a orelha de quem ela matava. Aí ela ia, marcava a emboscada, matava a pessoa, arrancava a orelha, botava numa sacola que ela tinha, voltava e antes de ir mostrar a orelha para a pessoa que pagou ela passava na igreja católica, dobrava o joelho diante da imagem, pedia perdão e ela dizia: eu me sentia que eu já estava livre, e com a orelha na sacola. Olha para mim, tem gente hoje assim. Se a graça perdoa, eu peco, Senhor me ajuda, e pronto, está tudo resolvido. Olha para o seu irmão e diga: não é assim não, bebê, estão te enganando. Vamos andando, uma igreja que fraquejou na doutrina. Vamos lá? Primeiro problema, 1, 2, 3 já. Problemas internos. Todos leiam até a referência bíblica. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Sabe o que foi que Balaão fez? Balaque. Não tem como maldição pegar nesse povo. Balaque, meu filho, eu descobri como acabar com eles. A gente está fazendo um trabalho aqui, o trabalho não pega. Irmão, eu fico vendo crente preocupado com feitiço não pega em crente. Quando eu vejo umas irmãs dizendo assim: eu vim aqui fazer uma oração para desmanchar uma macumba. A macumba já está desmanchada desde quando fez aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não caia nessa não, irmão.
eu vou aproveitar, já para entregar o rolo todo, eu vou desenrolar o rolo todo aqui hoje. Esse negócio de oração contrária, pastor, porque tem umas oração contrária. Ô irmão, se macumba não pega em mim, quanto mais oração contrária, porque orar não é falar com Deus. Se alguém fala com o diabo para me pegar, Deus não deixa o diabo me pegar. Você acha que alguém ia falar com Deus para me pegar e ele ia me pegar? E pensa comigo, tem lógica, irmão. Aí eu vi gente, é porque tem que desmanchar. Um dia desse eu vou atender uma pessoa, é pastor, porque uma irmã disse que fizeram uma obra, e fizeram uma obra para eu enlouquecer. Eu digo, eu não duvido que fizeram a obra não, irmã. Agora, uma pergunta que não quer calar é, a senhora está debaixo do sangue, a senhora está crente, a senhora está com Jesus? Estou, pastor. Então, a macumba já foi feita, desfeita. Olhe para mim aqui, sabe qual é o problema? O problema não está no feitiço, o problema é quando o diabo consegue nos levar a fazer coisas que faz Deus se afastar de nós. Pega assim na mãozinha do irmãozinho, com todo carinho, digo, o problema, querido, não é as obras do mal, é se o diabo te levar a se afastar de Deus e da sua palavra. Você está pensando que fazem obra de feitiçaria contra mim de brincadeira? Eu me lembro que eu era adolescente, aí eu preguei num lugar, foi um trabalho maravilhoso. Aí, um mês depois eu voltei lá e um irmão me entregou um envelope. Primeira vez na vida, um envelope, eu lembro como hoje, um envelope pardo. Né, pastor? Uma pessoa veio aqui, ô irmão, uma pessoa veio aqui e mandou entregar ao senhor. Eu era adolescente. Eu digo, era até para eu ter guardado essas fotos, não sei onde é que está essas fotos. Tanta viagem, não sei cadê essas fotos. Eu sei que, quando chegou lá, que eu abri o envelope, eram minhas fotos. Eu disse, e eu magro, eu com os paletó tudo doido, folgadão. O cara tirou umas fotos esquisitas. E aí eu perguntei, essas fotos é o quê? No outro dia. Ele disse, é que eu entreguei o envelope para o senhor, esqueci até de lhe dizer. É que o senhor está lembrado daquela cruzada? Tô. O senhor está lembrado de um rapaz que estava com uma máquina tirando uma foto? O senhor tô. Foi a maior feiticeira do lugar que mandou ele tirar umas fotos para fazer um trabalho, porque o senhor estava causando muito problema aqui. Digo, sim, devolveu por quê? Isso aqui, o trabalho não funcionou. Entendeu? Irmão, eu já sofri bullying de todo mundo, até do diabo eu já sofri bullying. Porque o irmão disse que pegou minha foto, botou lá em pezinha para fazer o trabalho. Aí o bicho não descia mais, fazia um trabalho lá e o bicho não descia. Quando desceu, eu disse, tira esse zoiudo daí, que com ele eu não desço. Eu digo, não é impossível, não é impossível, até o diabo me chamando de zoiudo, mas teve que respeitar. Olha para o seu irmão e diga, teu problema nunca foi o diabo. Teu problema é os falsos amigos. Teu problema é esses falsos pregadores de internet que tu fica ouvindo. Teu problema é esses falsos missionários que tu fica ouvindo. Teu problema é aqueles que estão fazendo com que você pare de obedecer à verdade e vá se afastando da verdade. Porque enquanto você estiver na verdade, o diabo fica furioso, mas não toca, não mexe, não fere, não destrói. Agora, se o diabo conseguir botar na tua cabeça que você pode fazer o pecado e continuar crente, é aí tua desgraça. Teu problema está aí. Tem uns crentes, irmão, olha para mim, ele passa o dia todo assistindo coisa na internet sobre gente revoltada com a igreja. Eu quero saber aqui na internet o que é que diz aqui sobre dízimo. Aí fica lá o cara, dízimo está na lei, dízimo não sei o que, e ele sabe. Ninguém me engana. Pastor pode falar lá. Quer dizer que um filho de Nossa Senhora, que tu não sabe nem de onde é, fala uma mentira para tu e tu acredita. Eu sou teu pastor, Deus já me usou para curar você, Deus já me usou para te orientar, tu sabe onde eu moro, tu sabe quem eu sou, e tu deixa de me ouvir para ouvir um filho de Nossa Senhora. Pastor, e por que isso é assim? Você está lembrado de Eva?
Eva recebeu um marido perfeito. Deus deu a ela um marido. A única mulher na terra que teve um marido perfeito foi Eva. Deus deu a ela um jardim, Deus deu a ela vida. Ela preferiu ouvir Deus ou a serpente? Olha para o seu irmão e diga: esse é nosso problema. A gente gosta de ouvir gente errada. O profeta de Deus está falando, a gente duvida. O falso profeta fala uma vez e a gente ouve. O homem de Deus nos orienta na palavra. A palavra não entra. Uma mensagem maligna entra, faz efeito e a pessoa muda de vida. Olha o que Balaão diz: profecia contrária não pega, maldição não pega. Agora, aqui para nós, Balaque, ó, aqui para nós, faz uma boate, pega as moabitas e bota tudo seminua e traz eles, que eles não vão aguentar. Olhe para mim, tem muitos profetas nas igrejas, levando o povo a fazer o que desagrada a Deus, porque Satanás levantou eles para enfraquecer a igreja. E quem é que tem que estar de olho? Quem é o pastor da igreja. Pastor da igreja não pode dar altar a qualquer um. E sabe o que é que uma igreja verdadeira faz? Lugar de comer Bíblia é aqui. Lugar de comer Bíblia não é na internet de gente que você não sabe nem a vida, que está pregando e você não sabe nem que dia é hoje. Olhe para o seu irmão e diga: aqui tem restaurante, a comida aqui não falta. Pergunta assim, só para perguntar, porque perguntar não ofende. Diga para o seu irmãozinho: está comendo fora por quê? O problema de muita gente é esse. Eu vou descer porque eu senti aqui agora. Não é todo dia que eu desço não, mas quando eu desço é que eu quero chegar mais perto. Você sabe qual é o problema? É que a doutrina de Balaão está fazendo mais efeito na igreja atual, em muitos lugares, do que a doutrina santa, a doutrina bíblica. Olhe para mim, você é fiel a Deus? Deixa falar de você, não faz efeito em você não. Você é fiel a Deus? Deixa fazer, despacha encruzilhada, vão botar galinha, vão botar sapo, meu nome já foi para a boca do sapo, irmão. O pobre dos sacos já conhece, Edivaldo. E eu, estou nem aí, porque eu sei que enquanto Deus estiver comigo, e enquanto eu guardar a sua palavra, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Você sabe qual é a preocupação do diabo? Sabe qual é? Tirar você da palavra, tirar você da verdade. Você sabe qual é o projeto do diabo? Fazer você acreditar na lorota de falsos profetas. Tem nada não, não precisa essa santidade toda não. Esse negócio de ficar dando satisfação a pastor. Pastor é homem igual você. Já viu? Esse negócio de ficar levando dízimo para a igreja, seu bestalhado. Você mesmo pega seu dízimo e compra de cesta básica. Mas a palavra de Deus diz o quê? Então a palavra de alguém está valendo mais do que a palavra de Deus. E olhe para mim, se o seu pastor não é para ser obedecido, por que você está obedecendo quem está botando essas besteiras na sua cabeça? Pensou? Refletiu? Que o diabo só quer te enganar, só quer te tirar da presença de Deus? O que Satanás quer com a doutrina de Balaão é: eu sei um jeito de você perder tudo. O que é? Desagrade a Deus. Mas não é desagradar a Deus desviando da igreja, não. Continue na igreja,
mas não seja mais igreja. Porque continuar na igreja e não ser mais igreja é ser um aliado do diabo para tentar atrapalhar quem ainda é. Sacou? Entendeu? Você sabe qual é o grande problema? É quando Satanás descobre o jeito de nos tirar do propósito sem tirar da igreja. Diga comigo bem forte, para abalar tudo, que eu já estou aqui embaixo, se não falar eu já estou perto de você. Diga, o grande projeto do diabo é te tirar do propósito, sem te tirar da igreja. Quem é santo, quem é puro e quem é sujo, diga comigo bem forte, só as mulheres. Balaão descobriu que maldição não pega, mas pecado afasta. Aqui só para nós, que Deus está falando aqui, Deus está espremendo gente aqui. Tem gente que chega, está ficando quase se mijando. Calma que o culto já está acabando. Sabe por que tem gente assustado? Porque tem coisa que eu falei aqui, que você se perguntou agora, como é que esse cara sabe? Detalhes. Eu não sei não, mas o que me usa, sabe quem é você mais do que você imagina. Sabe quem é você nos detalhes. Dá uma olhada, olha para mim. Você estava bem, ó, você estava nota 10. Você estava congregando, você estava jejuando, você estava orando. Quando sobrava um tempo de trabalho, você estava no ciclo de oração. Você se esforçava para ir para a IBD. Você ouvia seu pastor, amava seu pastor, gostava do culto, gostava de estar na igreja. Mas depois que começou a ouvir as profetadas de Balaão, tudo na igreja ficou esquisito para você. O pastor já está esquisito, a igreja já é esquisita, porque os irmãos, porque esse negócio de homem, sim, se esse negócio de homem está errado, por que coisa de homem fez você pensar do jeito que você está? Porque você não está pensando o que você está pensando pelas suas ideias, você ouviu alguém. E por que não ouvir a verdade? E por que não se render à verdade? A igreja de Pérgamo ficou fraca, porque ela deixou de ouvir a verdade, para ouvir a mentira. Satanás tem um propósito, e eu vou dizer uma coisa aqui, deixa eu entrar nesse corredor aqui, que geralmente eu fico só aqui, né? É uns vasos aqui, já encontrei um tonel. Tudo bem, meu irmão, como é que está? Olha para mim que eu vou dizer uma coisa, escute. Toda vez que você começar a ficar certinho com Deus, se prepare, que um profeta de Balaão vai aparecer no teu caminho. Precisa isso não, menina. Não precisa, você para ser crente, não precisa dessas coisas. Aí você começa a fazer o quê? Começa a se descuidar. E esse descuido é que tira você da presença. O pior, não tira você dos cultos, às vezes. Não tira você, às vezes, da comunhão da igreja, mas te tira da comunhão com o céu. Tem gente na comunhão com a igreja, mas não tem mais comunhão com o céu. Olha para o seu irmão e diga, pelo sangue de Jesus, acorda enquanto é tempo. Deixa eu subir, para a gente terminar. Diga aí o que é que está embaixo. 1, 2, 3, já. O perigo. O perigo. O perigo. Os homens, leia o que está aí.
crente pode ir para a festa. Hoje, irmão, os camaradas já estão fazendo arraiá de Jesus no dia do São João. E olhe para mim, não é arraiar com Jesus sem licor, não. É arraiar com Jesus que às vezes tem um licorzinho. Porque o problema não é o licor, o problema é se ficar bebo. O problema não é o cigarro, o problema é se for viciado. O problema não... E aí começa tirando a essência. E hoje você já encontra um bocado de crentes que o maior projeto do diabo é esse. É que você seja crente, mas ninguém consiga detectar que você é. Vamos andando para a gente encerrar. A doutrina de Balaão. Número 1, todos, bem forte. 1, 2, 3, já. A doutrina de Balaão torna os crentes indistingíveis do mundo incrédulo. Sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente, não. Eu sou crente, só eu sei. Quem olha para mim não vê nada, mas eu sou. Há um tempo atrás, aonde um crente estava, todo mundo sabia. Pelo comportamento, pela roupa, pelo linguajar. Sim ou não? Sim ou não? Roupa não salva, mas roupa demonstra quem você é. Olhe para mim isso aqui, grave isso. Roupa não salva, mas a roupa diz quem você é. Olhe para mim. Se eu sou uma mulher e eu boto uma roupinha toda apertadinha, amarradinha aqui, com a barriguinha do lado de fora, com a bolsinha na mão, eu sou o quê? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Olhe para mim. Tem mulheres que não se vestem como prostituta, mas se prostituem. Mas não é por causa disso que você vai se vestir como prostituta para não se prostituir. Está lembrado da Sulamita, quando ela saiu de noite sem a túnica? Ela foi espancada porque enrolada no lençol, ela foi confundida como uma meretriz. Tem gente dizendo que é crente, você encontra ele, roupa de gogoboy. Porque geralmente a gente fica só falando para as irmãs. Não, tem uns irmãozinhos hoje também, que só Jesus na causa. Que é isso, varão? Varão carnal, varão exibido, varão musculoso. Número 2, a doutrina de Balaão. Os crentes light. 1, 2, 3 já, as mulheres, leia bem forte aí. A doutrina de Balaão é a crença de que um pouco de pecado não faz mal, especialmente se houver algum benefício financeiro ou pessoal envolvido. Afinal de contas, pastor, eu estou jogando no tigrinho para ficar rico, para dar uma oferta para o terreno. É? Você está jogando no tigrinho e você diz que é crente. Quer ver que o mundo mudou, né? Antigamente, quando a gente pregava contra jogo, a gente pregava contra o jogo da Mega Sena. As mensagens, você que fica jogando a Mega Sena, crente não vive pela... Agora não, agora eu te crio. Eu sou crente, pastor, mas eu estou... Um dia eu vi um irmão e disse, pastor, o senhor está numa prova aí na igreja, né? Uma luta. Eu fiz minha fezinha e já falei com Deus que o céu está guardado. Não vai ser só o do Senhor, tem o céu também. Eu disse, sai da minha frente, seu perturbado. É como se fosse assim, ó, eu posso pecar, desde que me tenha uma vantagem. Nessa brincadeira, muita gente está vivendo uma vida de pecado, como se fosse normal. Uma pessoa que segue a doutrina de Balaão está disposta a corromper suas crenças em prol da economia. Ela age para permitir comportamentos pecaminosos para ganho pessoal e até mesmo para participar deles. E nessa brincadeira, muitos se perderam, mesmo tendo nome de crente e até de obreiro. Vamos encerrar. A doutrina dos Nicolaitas, os Nicolaitas. Número 1, seitas heréticas que seguiam os ensinamentos de Nicolau. Dizem que Nicolau
há um entendimento que Nicolau era um dos diáconos da igreja primitiva, e que ele depois desviou da fé e começou a defender uma heresia. Então todo mundo que passou a acreditar na heresia desse diácono desviado, aí essa heresia passou a ter o nome dos Nicolaitas, claro, que é uma teoria, né? Para entender o que foi essa denúncia que Deus fez. Mas o certo é que na doutrina ou na ideia dos Nicolaitas, os Nicolaitas, era eles incentivavam uns aos outros a comer coisas oferecidas aos ídolos. Seja qual for a teoria verdadeira, é certo que os atos dos Nicolaitas eram uma abominação para Cristo. Eles, assim como os gnósticos e outros falsos mestres, abusaram da doutrina da graça e tentaram introduzir a licenciosidade em seu lugar. Pela graça eu posso, pela graça eu não preciso cumprir nenhuma regra, pela graça eu posso fazer as coisas da minha cabeça, porque afinal de contas, Deus me perdoa, Deus me ajuda, e Deus não vai deixar eu me perder. Esse é o problema de muita gente. E em último lugar, a sondagem de Deus. Número 1, só as mulheres. Condena os que se renderam ao pecado. A igreja não pode tolerar o pecado doutrinário. O pecado doutrinário é pior do que o pecado moral, porque o pecado doutrinário leva a todos os outros pecados na igreja. Se houver uma fraqueza doutrinária numa igreja, ela será levada a cometer todos os pecados espirituais, morais e de todas as sortes. É necessário se arrepender da tolerância com o erro. Olhe para o seu irmão e diga: seja intolerante com o erro, igual a uns é intolerante à lactose. Seja intolerante com o erro. Chegou perto, eu estou sentindo um negócio estranho. Que foi? Tomou leite, não pode. Quem tem intolerância à lactose não pode ter nada. Tomou, já sentiu, e tira. Olhe para o seu irmãozinho e diga: tira tudo que está te afastando de Deus, da tua vida. Tira tudo que está te esfriando das coisas de Deus. Tira, tem que ser radical. Pastor, mas é gente boa, mas está te fazendo mal. Mas eu sempre comi, mas está te fazendo mal agora. Tem gente que tem, eu mesmo tenho tinha até a missão chegar. Eu não comia negócio marisco. Aí o meu primeiro teste, quando eu fui dirigir os cultos, só tinha marisco. Com fome, eu quase desmaiando. O irmão botava na mesa: catado de siri, fiz para o senhor. Eu dizia: Jesus. Aí eu ficava: Deus, tem misericórdia. O pastor disse que missionário tem que comer tudo. Você vê que a gente é testado. Essa semana mesmo terminei de pregar sexta-feira, aí sentei na mesa. E qual é uma comida típica que tem no Peru? Um caldo com o pé da galinha voando dentro assim, o fígado da galinha voando, uma moelinha. E o irmão chegou e disse: pastor, é nosso prato típico. Eu disse: é meu sonho. Aí eu não queria comer aquilo sozinho. Eu tirei uma foto e mandei para a Riluana. Eu digo: ó, minha janta. E o pezinho da galinha voando assim na minha frente, assim, o pezinho. E o irmão disse: e esse pezinho? Eu digo: aí é que dá o charme. Glória a Deus. E de fato estava gostoso mesmo. Um caldinho gostoso. Agora olha para mim: fez mal, tira. Não, pastor, mas eu tenho que agradar. Tira, fez mal, tira. Olhe para mim. Começou a andar com pessoas, está te fazendo mal, se afasta. Pastor, eu estou seguindo um canal na internet, está fazendo você ficar com as loucuras, umas besteiras e começar a falar mal da igreja. Se afaste, bloqueie, deixe de seguir.
Pastor, tinha um colega meu de trabalho e ele começou a botar umas coisas na minha cabeça. Depois que eu comecei a andar com ele, eu já não sou mais o mesmo com a igreja, com minha mulher, com meus filhos. Se afaste dele. Quando ele chegar perto de você, não, eu estou em outro setor. Momento. Se afaste. Ou você se afasta do que te afasta de Deus, ou estas coisas vai te levar ao inferno. Porque elas vão te afastando de uma forma que você não vai percebendo que ela vai te fazendo mal. Aí Deus precisou mandar uma carta, ô Pérgamo. Quem era vocês, né? Quem era vocês? Já tem duas doutrinas malignas dentro da igreja de vocês e vocês não percebem. A doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Tem os fiéis, mas até os fiéis que não praticam, não abrem mais a boca para falar que é errado. Porque quando o errado é tolerado, ele passa a virar o certo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, transformaram a verdade de Deus em mentira. Olhe para mim, quando você passa a tolerar o erro, você passa a ser intolerante com a verdade. Quando você passa a tolerar e a seguir a verdade, você passa a ser intolerante com o erro. Tem gente que ouvir uma verdade, a cara está desse tamanho. Ouvir uma mentira, é a praia dele. A coisa está tão séria, que tem igreja que não suporta mais uma doutrina dessa aqui. E sabe por quê? Ainda tem doutrina como essa? Porque Deus tem levantado alguns homens como eu. Porque se fosse por cara, você não prega mais a verdade. Porque tem gente que quando você começa a falar a verdade, ele fica sentado na igreja com a cara de Buda misturado com Saddam Hussein e com Osama Bin Laden. Ainda tem uns que dizem assim, saí da minha casa para ouvir um desaforo desse? Não, você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus, e Deus fala o que você precisa. Todos que querem uma igreja que fale o que quer ouvir, está procurando falso profeta. Igreja de verdade, você não escolhe o cardápio da noiva, quem faz é o noivo, é ele que diz. Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor.